Olá, espero que esteja tudo bem com você e que você, esteja pronto para mais um estudo que tem como tema o plano da salvação. No estudo anterior, nós vimos sobre a origem do mal, né? Vimos que o mal, ele surgiu lá no céu através de um anjo, que era um anjo assim, bem admirado pelos outros anjos, né? Que era como se fosse o braço direito ali de Deus no céu. Esse anjo se rebelou e quis ser igual ou maior do que Deus, né? E conseguiu trazer uma terça parte dos anjos com ele. Ele foi expulso do céu, né? Se tornou o diabo e Satanás, a antiga serpente. Ele veio aqui para a Terra e aqui na Terra ele encontrou no coração de Eva uma oportunidade de trazer o pecado aqui para o nosso planeta e hoje, infelizmente, todos nós somos pecadores, né? Deus tinha proibido Adão e Eva não tocarem na árvore do conhecimento do bem e do mal. O pecado estava na árvore em si? Não. O pecado estava na atitude de desobediência deles. Tem pessoas que dizem, que acham, né, que acreditam que o pecado não foi a árvore, que o fruto foi Adão e Eva terem tido relação sexual. Que o pecado foi eles terem tido relação sexual. Não, não existe isso. Porque se você for lá em Gênesis, no capítulo 1 e um verso. Cadê? Deixa eu ver. 20. Deixa eu ver aqui. Se é o 26. Diz aqui o 26, né? Ó. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, 27, Deus, pôs o homem à sua imagem, a imagem o criou, homem e mulher os criou. E Deus, o 28, abençoou o homem e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que esteja. Então, o pecado em si não foi a relação sexual, não foi eles terem tido isso. Ao contrário, o sexo, a relação sexual, é abençoado por Deus. Deus abençoou o homem para que eles se tornassem uma só carne. Está em Gênesis capítulo 2 e o verso... deixa eu ver aqui a formação do homem e da mulher. No verso 2 o capítulo 2 e o verso 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então o pecado foi realmente a desobediência a Deus. Não estava no fruto em si que Eva tinha comido e Adão também. Não. Foi a atitude deles terem ali desobedecido a uma ordem de Deus. Né? Eles desobedeceram uma ordem de Deus. Então, o inimigo ele tinha feito com que uma terça parte dos anjos, ele não conseguiu enganar uma terça parte dos anjos, né? Imagina Eva, né? Um pobre ser imortal, na época era imortal, né? Um pobre ser de carne e osso, digamos assim, né? Que não tinha o poder que os anjos tinham e tem. Né? Imagina, não foi fácil para Eva, né? Essa tentação foi a tentação bem, bem difícil, né? Assim como não foi fácil e não é fácil para nós hoje. Quanta coisa o inimigo oferece para a gente, né? Mostra para a gente para que a gente caia em tentação. E quantas vezes a gente não cai, né? Eu não sou perfeita, nós não somos perfeitos, né? Estamos aqui procurando nos aperfeiçoar. Então, esse estudo é uma maneira da gente estar aprendendo, como se fosse uma escola bíblica, onde a gente aprende a ser melhor, a ser diferente, a deixar de fazer o que é errado, né? Hoje, nós conhecemos, né, tudo, nós sabemos de toda a história de Adão e Eva. E a gente faz diferente deles? Porque tem gente que fala assim, a culpa não foi minha, a culpa foi de Adão e Eva, se Adão e Eva tivessem pecado,
E a gente hoje não tem esse conhecimento, não sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom e ruim, e não continua seguindo e fazendo muitas vezes a nossa própria vontade ao invés da vontade de Deus. Que diferença que tem a gente de Adão e Eva? Nenhuma. Né? Eles trouxeram o pecado no mundo através de Lúcifer, né? Lúcifer trouxe, eles trouxeram até nós, eles pecaram e hoje nós somos pecadores, mas a gente não deixou de ser diferente, tendo o conhecimento que a gente tem hoje da palavra de Deus, né? Então, Deus, ele criou um plano. Nós vamos agora saber que plano foi esse. Deu certo? Vamos orar então, nosso Deus, para a gente ter esse conhecimento. Pegue sua Bíblia e vamos orar a Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, excelso Rei, graças te damos porque tu és, Senhor, o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Graças te damos porque tu nos concedeste mais um dia a oportunidade de estarmos estudando mais uma vez a tua palavra. Vem nos ajudar a compreender tudo que aqui está, Senhor, e praticar através do teu Santo Espírito. Que ele venha nos capacitar, nos dar sabedoria e nos convencer e converter das tuas verdades. Te pedimos que abençoe cada pessoa que vai estar assistindo e ouvindo esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o plano da salvação. Deus, ele sabia que, né, como a gente viu, que Lúcifer iria pecar, que Adão e Eva iam pecar. Mas mesmo assim ele criou tanto Lúcifer como Adão e Eva. Deus é Deus, ele não tem medo, não vai ter medo de criar o que ele quer, o que ele tem vontade, por conta de que algo ruim vai acontecer. O bom de Deus é que ele é um Deus que dá liberdade. Ele criou tudo livre, como a gente viu, criou com amor, criou Adão e Eva, criou Lúcifer com amor, né? Mas criou livre, né? Assim como nós hoje somos livres para seguir o caminho que a gente quiser. Só que no final tem as consequências e Deus avisa isso. Deus não engana ninguém. Ele não fala, vem, aceite, venha pelo meu caminho. Ele é estreito, ele é apertado, mas vai ter bênção. Não. Tem as bênçãos, mas também tem os problemas, tem a dificuldade. Ele não deixou ninguém enganado. Ele falou, no mundo tereis aflições. Então Deus é um Deus da verdade. Ele não é o Deus da mentira. O Deus da mentira é Satanás, né? E antes mesmo dele criar aqui o nosso planeta, né, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele já tinha um plano. Ele disse para Jesus, seu filho, ele disse, olha filho, nós vamos criar ali aquele planeta, mas vai acontecer isso, isso e isso. E você foi o escolhido para redimir esse planeta, para trazer esse povo de volta para nós. E Jesus disse, não, pai, tudo certo. Pode fazer que eu vou fazer a minha parte. Olha que coisa maravilhosa. Deus já criou um planeta com um povo que ele sabia que ia pecar. Mesmo ele sabendo que o filho dele, o único filho dele, iria morrer para salvar, para resgatar esse planeta. Mesmo assim, ele não desistiu de criar o nosso planeta, de criar a gente, né? Ele criou esse planeta com amor, né? Então, a primeira pergunta é, quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? Em Romanos 5:12, vamos ver aqui, diz assim, ó. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Desde o nascimento, a criança já nasce em pecado, né? Ela tem a inocência dela até seus 9 anos, 7, 9 anos, mas já nasceu no mundo de pecado. Nós já nascemos no mundo de pecado. Todos são pecadores. Preto, branco, pobre, rico, feio, bonito. Se é que tem gente feia, que no melhor diz, não existe ninguém feio. Existe gente, pessoas que não se cuidam. É diferente, não tem ninguém feio, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? E então, aqui não adianta. Todos são pecadores. Todos um dia irão prestar conta a Deus de suas atitudes, de suas ações. Segunda pergunta. Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Lembra lá, quando Adão e Eva comeram do fruto e se esconderam lá atrás da moita? E Deus chegou, o que foi que Deus fez? Deus abandonou eles, ele não se importou, errou porque quis, eu avisei. Foi assim? Ou ele procurou Adão e Eva? Ele procurou, né? Ele foi, onde é que vocês estão? Ele sabia onde eles estavam. Mas Deus queria saber
deles mesmos, que eles confessassem o erro deles. Então, ele foi buscar o homem, foi em busca do homem. E até hoje Deus é assim, até hoje Deus está chamando. Onde é que você está, filho? Que caminho você está andando? O que é que você está fazendo da sua vida? Para com isso, filho. Volta para cá. Vem de novo para o meu redil. Aqui, do meu lado, você vai conseguir vencer, você vai conseguir ser vitorioso. Deixa essa vida. Então, Deus está sempre em busca do homem. Ele não desiste nunca de nós. Pergunta 3. Qual a condição da natureza humana após o pecado? Depois como pecou, como foi como ficou? Ele ficou mais santo, corrompido e depravado, permaneceu como era, como ficou? Gênesis 6 e o verso 5 diz assim, 6:5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Então, não, eu tô em Romanos, gente, pelo amor de Deus. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 6 e o verso 5 diz assim. Tem que ouvir, né? Coisa estranha. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Piorou. O homem se tornou corrompido e depravado, né? O que era certo se tornou, o que era errado se tornou certo e o que era certo se tornou errado. Ele passou a ser cada vez mais difícil. Aí veio Abel e Caim, né? Caim matou Abel, seu irmão, né? E negou que tinha feito isso. Disse que não tem nada a ver com onde é que ele está, quando Deus questionou Abel. Caim, cadê seu irmão? Não tem nada a ver com a vida do meu irmão, né? Aí o amor se esfriou de uns para com os outros. Enfim, o mundo hoje está ao ponto de que Deus diz que quando estiver transbordando, ele vai dizer basta, chega, né? Eu acredito que já está assim, ó, na beiradinha, né? Já estamos no fim do fim. Pergunta 4. Quais são as outras características da natureza humana pecaminosa? Agora sim, que é Romanos, né? Agora 7 e o verso 15 a 19 diz assim. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então, aqui perguntou quais outras características, né? Muitas vezes a gente quer fazer o bem, quer fazer o que tá certo. Alguém irrita a gente tá ali, se controla para não responder. Morde a língua. Mas aí o sangue sobe pra cabeça e a gente solta tudo que devia, o que não devia. E aí fala, falei sem querer, não pensei. Tudo que sai pela boca passou pela cabeça antes. Tudo que a gente fala, a gente pensou, mas passou pela boca. Antes passou pela mente. Então, a natureza hoje é difícil. Pra gente controlar a nossa natureza por nós mesmos, filho, ó, não tem como. Só Deus para ser por nós. Só Deus para ser com nós. Só Deus pode nos dar esse autocontrole, nos ensinar a ter autocontrole. Quanto mais a gente se afasta de Deus, mais longe de fazer o que é correto a gente vai estar. Pergunta 5. Que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna, né? Porque vimos que o salário do pecado é a morte. Deus disse, não, como que vocês vão morrer? Eles comeram e morreram. Deus, ele não criou a morte. A morte passou a existir por causa do pecado. Deus avisou, se vocês fizerem isso, vai acontecer isso. E aconteceu que veio a morte. E qual foi o plano que Deus criou? Está lá em João 3,16, é um verso conhecido por todo cristão, por todo bom cristão conhece esse verso de cor, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de
tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, Deus deu seu único Filho por nós, falhos e meros pecadores. Então, o plano da salvação foi colocado em ação no momento em que o homem pecou. Deus disse, filho, em tal época, em tal ano, você vai descer lá, vai nascer de mulher, e vai, né, de uma mulher virgem, e vai se tornar homem como qualquer um daqueles que criamos. E você vai redimir, vai morrer no lugar deles. Deus enviou seu filho para morrer em nosso lugar. Se Jesus tivesse dito não, até no último, na hora que ele estava ali na cruz, antes mesmo, né, dele morrer, ele poderia ter dito, não, pai, eu não quero mais isso para mim. Mas ele orou antes, ele disse, pai, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Olha que irmão maravilhoso nós temos, né? Nós temos um pai, nós temos um irmão, nós temos um amigo, que é o Espírito Santo. Então, a gente pode contar com a Santíssima Trindade para todos os momentos de nossas vidas. Deus é maravilhoso. Eu me encanto com a palavra de Deus e é o meu melhor amigo, é Deus. E então, Deus trouxe o plano da salvação. Deus estabeleceu um plano mediante o qual seu filho daria a vida em lugar do pecador. Dessa forma, todo que o aceitasse como Salvador e seria perdoado e recebia então a promessa de vida eterna. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a palavra de Deus em 1 Coríntios 15, 3. Você pode pegar sua Bíblia e ler. 1 Coríntios 15, 3. Cristo morreu no nosso lugar. Pagou um preço muito alto que nós não poderíamos ter pago. Não. Satanás, ele não aceitaria um preço menor do que esse pela remissão dos homens. Ele não aceitaria, né? Pergunta 6. O que Jesus fez por nós na cruz? Aí vem 1 Pedro 2, 24, Isaías 53, 5 e 6. Diz que ele carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados e fez cair sobre ele as nossas iniquidades. A iniquidade de todos nós. Foi isso que Jesus fez, né? Como eu acabei de falar, pagou um alto preço. Ele sentiu sobre suas costas o pecado de toda uma geração, daquele povo que estava ali com ele naquele momento e de toda uma geração que ainda viria. Não foi fácil, né? Quantas vezes ele caiu carregando aquela cruz, né? 3 vezes. Ele não aguentou o peso. Pergunta 7. Quem pode mudar a natureza humana? 1 Samuel 10, 6 e João 8, 32, né? João 8, 32 fala, conhecereis a verdade vos libertará. E quem pode mudar a natureza divina é o Espírito Santo. Só ele pode mudar a natureza divina, né? João 8, 32 fala da liberdade da verdade. Só quem pode mudar a nossa natureza humana é Deus, através do Santo Espírito. Quando a gente quer, quando a gente aceita a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Porque tem gente que aceita Jesus como Salvador, mas como Senhor não. Eu amo Jesus, mas fazer isso aí não. Isso é difícil. Ele não vai me condenar porque eu não faço isso. Né? Todo mundo quer Jesus, mas na hora do compromisso ali com ele, pula fora, salta longe, e não, o que o pastor falou é melhor, o que o padre disse que está valendo, e não procura ver o que é que está na palavra de Deus, o que é que Deus realmente quer para a sua vida. E uma coisa importante que eu quero que vocês saibam, Deus, ele entregou o seu único filho por amor de nós, mas muitos hoje, o que é que tem feito, né? Tem achado que não foi suficiente o que Jesus fez na cruz. Eles fazem sacrifício, eles se automutilam, eles sobem escada de joelho, vão a pé, descalço até não sei aonde, fazem isso, fazem aquilo para que Deus perdoe aquela coisa ou Deus
aquele pecado que cometeu, ou Deus conceda tal bênção. Agora eu pergunto, se você tem um filho ou uma filha e pede para ele fazer algum serviço para você, depois que o filho faz, você chega lá e refaz o que ele fez. Aquele filho vai ficar contente? Mas eu lavei a louça, por exemplo, uma filha, eu lavei a louça e minha mãe achou que estava ruim, ela foi lá e fez de novo. Lavou novamente, nunca mais eu vou lavar os pratos para ela. A louça, sei lá o quê. Não vou lavar mais, não vou mais fazer tal coisa. Tá bom, né? O filho vai ficar magoado, vai ficar chateado. Agora imagina Deus que enviou o único filho dele para morrer em nosso lugar. E aí a gente vai e faz mais alguma coisa. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo para alcançar tal bênção, para alcançar perdão dos meus pecados. Gente, quando a gente procura fazer algo mais para poder ser perdoado ou alcançar alguma bênção, a gente sabe o que a gente está dizendo para Deus? A gente está dizendo assim para Deus: olha, Pai, muito obrigado por ter entregue o teu único filho por amor de mim. Eu agradeço, Senhor, eu agradeço por ter entregue o teu único filho. Mas eu preciso fazer mais isso aqui, porque não foi suficiente. É isso que eu estou dizendo para Deus. O sacrifício do teu filho, Pai, não foi suficiente. Estão entendendo? Então, gente, a morte de Jesus na cruz foi suficiente para nos redimir de qualquer pecado, qualquer falha, não importa o que você tenha feito. Foi suficiente. Acredite nisso. Acredite que seus pecados, quando são apagados, né? O próximo estudo nós vamos falar sobre isso. Fé, arrependimento e confissão. Acredite que Deus pode todas as coisas. A pergunta 8. A salvação depende de nossas boas obras? Sim ou não? Muita gente responde sim, mas é não. Efésios 2, 8 e 9 diz assim, ó. Efésios 2, 8 e 9 diz assim. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ó. O cristão tem que ser bom? Tem que ser bom. A pessoa é um cristão e é um mão de vaca, gente ruim, não ajuda ninguém, não dá uma esmola, não faz nada por ninguém, só quer venha a nós, vosso reino que é bom nada. Não é um bom cristão. A pessoa que aí depois quando ele vai convidar alguém para a igreja, vamos na minha igreja. Não, hoje não posso não. Quando ele dá as coisas assim, gente ruim, não presta, nem dá nem um bom dia pra gente, agora tá chamando para ir para a igreja, né? Então as pessoas vão dizer, mas aquela pessoa é crente, mas é gente ruim, mão de vaca. Então não adianta, né? Não adianta você dizer que é cristão e ser uma pessoa ruim. Não foi assim que Jesus nos ensinou. Mas o que eu faço de bom não é para que eu ganhe pontos lá no céu para eu ser salvo, não. Eu sou salvo em Jesus e somente em Jesus. Pergunta 9 e última: como pode o homem alcançar a salvação? Em Hebreus 5:9 diz assim, aceitando a Cristo, o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Eu só posso alcançar a salvação sendo obediente à vontade de Deus. Ok? Então vamos recapitular aqui, né? Após o homem pecar, Deus foi procurá-lo e lhe deu a certeza de que Jesus morreria em seu lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele tomou sobre si nossos pecados. Após o pecado, a natureza humana ficou depravada e o coração corrompido. O Espírito Santo muda a natureza humana e implanta a lei de Deus em nosso coração. E a gente tem que pedir a Deus, né, em nome de Jesus, que o Espírito Santo faça essa obra em nosso coração. A salvação depende de nossa fé em Cristo. Seu compromisso de fé, crer no plano idealizado por Deus para a salvação do homem, aceitar o trabalho do Espírito Santo para transformar sua natureza e querer entregar o coração a Jesus, aceitando como seu Salvador e Senhor. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Então, vamos orar ao nosso Deus. Obrigada, Pai, por mais esse estudo. Por saber, Senhor, que Tu não mediu nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, ao enviar o Teu único Filho, Senhor, por amor de nós, vários e meros pecadores. Nos conceda, Senhor, do mais alto céus, o poder do Espírito Santo, para que Ele venha nos moldar, Senhor, segundo a Tua vontade, para sermos obedientes à Tua palavra, e somente à Tua palavra. Nós aceitamos, Senhor, o Teu plano, aceitamos a morte de Jesus na cruz por nós. Dá-nos uma semana de paz, uma semana próspera e feliz na Tua santa e boa presença. Abençoa cada um que me ouve, segundo a Tua vontade, Pai. E em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.